edificando uma igreja família. Quando nós pensamos nisso, está no gerúndio, é ato contínuo. Diga comigo, ato contínuo. Você não vai edificar uma igreja de um dia para o outro. Você não vai edificar uma igreja num passo de mágica. Não existe vara de condão gospel. É um processo, diga comigo, é um processo. E se é um processo, vai levar tempo, como tem levado tempo também na minha vida. Eu estou edificando uma igreja família em São José dos Campos. Eu estou também trabalhando junto com Leila, com os pastores da igreja da cidade, com os pastores da Rede Inspire, para juntos edificarmos uma igreja família. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser fácil, mas é possível. Edificando, ato contínuo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a sua tradução, mas pegue o seu smartphone de forma eletrônica e abra a sua Bíblia, ou a sua Bíblia impressa como eu, e vamos ler juntos. Me acompanhe, por favor. Efésios capítulo 2, verso de número 19, é o texto central, mas eu quero ler um pouquinho mais o texto com você. Então, abra, por favor, e me acompanhe até o verso de número 22, e depois eu quero que você leia comigo o verso 19. Então, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19, até o verso de número 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que o Senhor aplique esta boa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Coloca umas fotos aí. Quando nós olhamos uma igreja, você tem que olhar primeiro as pessoas. Olha aqui para mim. Toda vez que você ouvir verdade liberta, traz primeiro para a sua família biológica. Essa é a minha família biológica, eu e Leila temos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. A sua família biológica é o seu primeiro ministério. Diga comigo, minha família biológica é o meu primeiro ministério. Pode passar. Depois, quando você pensa na casa da sua família. Não tem nenhum problema. Esta é a casa da família Igreja da Cidade. A verdade, Tubarão tem a sua casa. Pode passar? Então, tem uma outra perspectiva. Muitos de vocês já têm ido a São José dos Campos, na nossa casa. Pode passar? Pode passar? Agora, é muito importante quando você pensa em igreja, depois de pensar na sua família biológica, que faz parte da igreja, de pensar na casa da família, toda família tem um lar, tem uma casa, você tem que pensar nas pessoas que estão nesta família, que fazem parte. Essas pessoas é o centro na terra desta família. Essas pessoas, elas são diferentes de você. Essas pessoas têm dons diferentes, peculiaridades diferentes. E viva a diversidade. Toda igreja que quer ter uniformidade
não pensa numa família saudável e compromete o crescimento da igreja. Pode passar. E aí, eu quero colocar aqui paralelo. Aqui nós temos pessoas, aqui nós temos o prédio. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Uma igreja pode ou não estar num prédio. Vocês saíram de um prédio próprio, estão num prédio alugado temporário e já adquiriram o terreno novo para a construção da nova casa desta família. Então, não se apegue a este lugar. Daqui a pouco, Deus vai dar uma clarinada. Podemos expandir um pouco aqui para a minha direita, mas não se apegue a isso aqui. Vocês vão sair daqui para o novo terreno. E quando sair daqui para lá, naquela linda marcha da conquista, que profeticamente já estamos vendo, e vai ser lindo e maravilhoso, amém ou não amém? Você vai construir esse novo lugar. Não vai sair daqui pronto para ir para lá. Você vai construir. Mas lembre-se sempre que quem vai são essas pessoas. Aqui o templo fica e as pessoas vão. Nunca se apegue à estrutura. Não se apegue, essa igreja acabou de fazer um upgrade no nome dela e no logo dela. Mas sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Pode mudar de novo. Você se apega a Jesus e você se apega às pessoas. Você não pode, uma igreja em constante movimento, crescendo, uma família catalisadora do céu para a terra, nós catalisamos o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo não está numa caixa, ele é pneuma, ele é livre. Então, por isso que ele leva o mover, ele toca como ele quer, ele ajusta como ele quer. Uma igreja família, ela não é um monumento, ela é um movimento. Então, ela muda de tamanho, ela muda de lugar, ela se expande para a direita, para a esquerda, ela abre uma nova unidade, ela dá passo para frente, ela ajusta, ela alinha, mas ela está sempre em constante movimento. Prédios não se movimentam, estruturas não se movimentam. Quem se movimenta são as pessoas levadas pelo Espírito Santo de Deus. Seja esta pessoa, amém ou não amém? É a melhor contribuição que você pode dar para a sua igreja, a família, é se mover. Lembra quando o tabernáculo estava lá no meio do deserto? A nuvem em cima trazia calor, espantava as feras, protegia o acampamento e o tabernáculo que estava embaixo. De dia, a nuvem, então, se movia e o povo se movia com ela. A orientação de Moisés é: não fique se Deus mandou ir, não avance se Deus mandou ficar. Então você vai junto, mas desde que seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí você nunca vai ter um peso nesta família. Você não vai chegar adiantado nem atrasado. Você vai andar debaixo da nuvem de Deus. Você não está pegado à estrutura, você não está pegado a coisas, a nomes. Você sabe que tudo isso serve a um fim, que é a glória de Deus, a expansão do reino e o avanço. Amém? Então vamos, de forma pedagógica nesta manhã, pensar em edificar uma igreja família. Leia comigo o texto que eu li com você, mas destacando o verso 19, de Efésios 2, verso 19. Todos juntos. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, eles sabiam muito bem sobre a cultura de um estrangeiro, porque a carta é direcionada aos irmãos que estavam numa cidade importante do Império Romano, uma cidade que já tinha sido grega. Quando, se num futuro você for com o seu pastor fazer uma viagem às 7 igrejas da Ásia, porque eu sei que o Marcelo e André vão fazer essa viagem no futuro, você vai visitar uma das maiores das 7 igrejas, que é
Éfeso. E você vai ver o quanto grande. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém aí? Isso. Quando você chegar lá, você vai ver ela, por ter sido uma cidade que, logo depois dos dias romanos, ela teve um grande terremoto, a cidade foi abandonada. Quando isso acontece na arqueologia, é ótimo. Por quê? Não se constrói nada em cima. Então, a beleza de Éfeso, que está atualmente na Turquia, na época era Ásia Menor ou a província Anatólia, quando você chega lá, você vê que a cidade está num estado de conservação arqueológico fantástico. Por quê? Aconteceu o terremoto, as pessoas se mudaram, e aí veio o passar do tempo, se acumulou areia, terra em cima, e a cidade ficou subterrada. Só depois de muito tempo, os arqueólogos escavaram o sítio arqueológico e a cidade de Éfeso veio. Então, você vai ver lá o anfiteatro, você vai ver a arena, você vai ver o cardo romano e você vai ver aonde está até hoje bem conservado a rede de lojinhas, aonde Paulo foi morar em Éfeso, plantou uma igreja e ele era empresário, como muitos dos irmãos aqui, do setor de tendas. E ele ali, então, ganhou para Jesus e discipulou Tito, Timóteo e constituiu a igreja do Senhor Jesus lá. E ele, então, já na prisão, porque Éfeso é uma carta da prisão, ele escreve esta carta e lembra dos 3 anos em que ele viveu, discipulou, plantou a igreja, e ele sabia que Éfeso, por ser uma cidade na beira do porto, grande, influente, uma grande biblioteca, que os restos ainda estão lá, ele sabia que o número de refugiados era grande e também de imigrantes. E uma coisa é você viver numa cidade como sendo cidadão daquela cidade, nativo ali, e outra coisa, um estrangeiro. Então, Paulo se utiliza desta memória, desta figura de linguagem, para lembrar aos irmãos que uma igreja não é formada de pessoas estrangeiras, no sentido de não conhecer, porque o que ele fala aqui de estrangeiro? O estrangeiro ele não tem a identidade, o estrangeiro não tem a intimidade, ele não tem a cultura, ele não tem o ethos, ele não tem o ambiente, ele não tem o pertencimento. E a igreja é o contrário disso. A igreja verdadeira tem que ter tudo isso. A igreja tem que ter o senso de pertencimento. Você não pode chegar aqui, na verdade, em Tubarão e se sentir um estranho, um estrangeiro. Aqui é sua casa, aqui é sua família. Então, na hora do vovô, você se levanta, você ajoelha, e se tiver um pouquinho mais forte, você se joga. Fica à vontade, é a sua casa. Aqui você ouve os seus pais espirituais, os seus irmãos mais velhos. Aqui você tem pertencimento, então por isso você contribui financeiramente com toda a sua generosidade. Aqui você serve, aqui você abençoa, porque você não é um transeunte aqui, você não está de passagem, você está aqui porque aqui é a sua família espiritual. Então você não é um estrangeiro, você não é um forasteiro, você não. Por isso, a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Você pegou? É por isso. Porque o estrangeiro, ele passa. Nossa igreja, nesses últimos 3 anos, tem estado envolvido com a situação de refugiados ucranianos no Brasil. Nós investimos mais de R$ 1 milhão como igreja para ajudá-los. Recebemos, num primeiro momento, quase 50, hoje estamos só com 7. E por que eles vieram e foram embora? Porque eles não vieram para o Brasil porque eles queriam. O país dele foi invadido pela Rússia, eles estão recebendo bomba, estão tendo que reagir e se defender. Mas por que algumas pessoas preferiram correr risco de morte e voltar para o seu país, mesmo a guerra não tendo terminado? Porque eles não pertencem ao nosso país. Eles vieram aqui numa situação de sobrevivência. Então, mesmo correndo risco, já que a guerra estende-se por mais do que eles gostariam,
Eles preferiram voltar. Só 7 vão virar brasileiros e pegar a cidadania aqui, mas a maioria e é natural isso, porque eles são estrangeiros. É esse sentimento que Deus não quer que você tenha na casa dele, na igreja. Mais do que brasileiro, você tem que ter a convicção que você é cidadão do céu, que está aqui na terra numa vida temporal, breve, curta e passageira. E enquanto você está aqui, você pertence à família de Deus aqui na terra, que é a igreja. E no caso aqui, a verdade igreja. E esta comparação precisa ficar bem clara no seu coração. A diferença entre um expatriado, um refugiado, um estrangeiro, de um cidadão permanente. Porque o que Paulo diz, nós não somos esses que estão em trânsito, nós pertencemos à família de Deus. O que termina o texto dizendo? Membros da família de Deus. É isso que você é. E numa família saudável não tem esse negócio eu e você. É nós. Então, uma igreja saudável, uma igreja família, que a verdade é, e está aqui na sua conferência anual, nós estamos aqui ferro afiando ferro, lapidando você para construirmos algo maior. Entenda, não é sobre o que eu sinto, o que eu penso. Eu tenho 53 anos de idade, sou pastor há 33 anos, e eu vi muitas igrejas não conseguirem avançar, e eu lido com a igreja. Eu lido com pastor o tempo todo, eu estou plantando igrejas. Se você falar de uma igreja de 50 membros a 20 mil membros, eu sei o que é ser pastor, porque eu já passei por tudo isso. Eu converso com pastores no Brasil, acabei de estar 1 ano fora do país, conversando com pastores, com igreja. Já preguei em todos os estados do Brasil, converso com pastores e eu sei. Os que incutiram a desenvolver a visão de uma igreja família, a igreja avançou num outro nível. Quem está mantendo a ideia ainda de que igreja é um lugar para frequentar, é um lugar onde eu vou, sirvo no ministério, frequento um culto, dou o meu voluntariado, dou o meu dízimo e vou embora para casa, não entendeu. Está vivendo ainda no princípio de ser transitório. Se é um lugar para frequentar, se eu não estou com vontade, eu não vou. Se é um lugar simplesmente onde eu vou receber algo, se eu sentir que eu não estou recebendo, eu não vou mais. Se eu tenho uma indisposição relacional com alguém, eu já vou embora. Quando você tem o senso de família, você tem pertencimento. E se tem pertencimento, você tem raiz. Isso faz com que pode vir, por exemplo, você sabe que pessoas que criticam a família vão procurar os fofoqueiros da família. Não vão procurar aqueles que entendem, espera aí, você está falando da minha família. E aí você corta. Ele veio uma vez, mas não vem a segunda. Esse negócio, pastor Marcelo, eu defendo muito o senhor, mas toda vez que vem fulano, vem Beltrano, vem Ciclano falar comigo da igreja, eu sou o primeiro a defender. Gente, já passei muito por isso. Marcelo, quando alguém fala isso comigo, eu disse: por que só procuram você? Gente, fofoqueiro é atraído por fofoqueiro, maledicente por maledicente. Se você puxar e falar assim, ok, o que você está falando é algo muito ruim e eu não estou celebrando. Só que você não está falando dos outros, você está falando de mim mesmo, você está falando de você, porque nós somos família. Então, se tem um problema para resolver na família, primeira coisa, eu tenho que chamar a pessoa da família que está com um problema. E nós vamos juntos sentar, nós vamos ouvir uns aos outros, nós vamos orar uns para os outros, e nós vamos resolver os nossos problemas e a gente não vai embora abandonando os nossos problemas. Porque só louco, no final das contas, quem age assim que vai falar mal de si mesmo.
Então você entende que você é parte da família, você pertence à família. Então, se alguém está criticando, não está construindo, não resolve. Pense na perspectiva não deles, não dos outros, mas de você. Igreja não é sobre o outro, não é sobre eu somente ou sobre o outro somente, é sobre nós. E Cristo é o cabeça. Existem 3 tipos de igreja. Eu aprendi com Mike Berdow, e isso está no meu livro Igreja Família, eu recomendo que você leia, que existe 3 tipos de igreja. Existe a igreja fábrica. O que é a igreja fábrica? É a igreja que sempre reproduz em série. Ah, é domingo? Eu vou na igreja. Ah, tem uma criança para nascer? Vamos lá na apresentação. Ah, se converteu alguém? Vamos batizar. Ah, tem uma construção? Vou contribuir. Então, ela faz em série. Ela não já está no automático. Produz em série. Tem outro tipo de igreja que é a igreja fantasia. É aquela que vive de festas e eventos. E termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. Eu não tenho nada contra o evento, mas eu não faço evento sem propósito, sem sentido, sem significado. Porque senão o evento passa, gastou tempo, energia e recurso, mas as vidas não são transformadas. Tem que haver um propósito claro para se fazer aquele evento. Todo mundo gosta de festa, mas uma família saudável não vive só de festa. Mas tem a igreja família. A igreja família, ela pode realizar algumas coisas de fábrica, não tem nenhum problema. A fábrica não é o problema é transformar a família numa fábrica. A família precisa de festa, nenhum problema. Jesus frequentava a festa. Seu primeiro milagre público foi em uma festa. A igreja não pode virar uma festa, porque ela fica na superfície, e a superfície nos deforma. Qual é o grande problema que até o mundo secular já percebeu da pregação coach? Que a pregação coach fica na superficialidade. A pregação coach não desce na profundidade bíblica, porque a Bíblia não fala para a gente ficar alegre ou triste, a Bíblia fala para a gente se arrepender. Amém? Então, a grande questão é que uma pregação genuinamente bíblica, ela leva a pessoa ao arrependimento e à mudança de vida. Uma pregação superficial faz a pessoa ficar alegre, faz a pessoa se sentir bem, mas você não vai ser curado só se sentindo bem. Quantas vezes uma pessoa toma um remédio paliativo e ele passa a se sentir bem? A dor foi embora. Mas se você trata a dor, mas não trata a doença volta pior, não é? O problema da pregação superficial é que nós somos deformados na superficialidade, mas nós só somos transformados na profundidade. Você não quer ficar a vida inteira tomando remédio para dor de cabeça e não tratar a doença da enxaqueca. Às vezes o seu problema é de estômago. A dor de cabeça é só um efeito colateral. A pregação bíblica, que leva ao arrependimento, ela traz a cura da doença e não simplesmente fica tratando o efeito paliativo da dor. Então, para edificar uma igreja família, saiba disso. Precisamos de uma igreja família, porque ali tem o crescimento e a multiplicação, e, de vez em quando, a igreja família vai fazer festa. De vez em quando, a igreja família vai ter trabalho de fábrica, mas ela é, sobretudo, uma família espiritual para pertencer. Ser uma igreja família não se limita a uma fábrica, não se limita a uma fantasia, somente o senso de pertencimento faz a transformação. Hoje em dia tem muitos que ainda pensam de que eu vou plantar uma igreja. O que é plantar uma igreja? Plantar uma igreja como o pastor Marcelo. Eu vou escolher um lugar estratégico na cidade. Eu vou alugar, eu vou pintar de preto, eu vou botar umas luzinhas e vou mudar o nome. Gente, não é assim não.
Isso é o mais fácil. O mais fácil que eles fizeram aqui foi encontrar o lugar, reformar o lugar, pintar, botar as luzinhas, não é? Só não chamou de church. Essa é a parte mais fácil, gente. Difícil é lidar com pessoas. Difícil é disciplinar. Difícil é dizer, ó, não é a sua hora ainda, fica. Você não está na hora da plataforma e do microfone, você está na hora de estar num processo de discipulado. O seu momento é de mentoria, é de aconselhamento, é de tratamento. Então, uma igreja família, ela tem o grande evento e o momento da visibilidade, mas isso não é a essência da igreja família. Você não pode fazer a coisa certa do jeito errado. Plantar a igreja é certo, mas você não pode simplesmente fazer da maneira errada, achando que igreja é prédio. Num prédio você coloca uma igreja, mas nem todo prédio é uma igreja. Tem igrejas que estão debaixo de uma árvore na África e são uma igreja. A igreja na China não tem prédio, a igreja na Coreia do Norte não tem prédio, a igreja em muitos países da África não tem prédio. Em 60 países de maioria muçulmana no mundo, a igreja não tem a liberdade de ir e vir como você veio da sua casa para cá. Mas é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja que prevalece. Como Marcos Salles diz, é esta igreja que há 21 séculos está de pé. Aleluia! Glória a Deus! Então, o projeto de Deus é estabelecido através de uma família saudável. Diga comigo, família. Essa palavra é muito importante. Esta é uma igreja família. Família, family, é uma igreja família, formada de família biológica e de família espiritual. Deus só criou família. Deus não criou nenhuma empresa, Deus não criou nenhum país, Deus não criou nenhuma cidade. Cidade é uma invenção dos homens. Deus criou família biológica e família espiritual, que é a igreja. Então, Deus criou a família a partir de Adão e Eva. Deus mandou Noé construir uma arca, ele diz, para salvar a sua família. Os que vieram foi já o efeito desta graça, mas era a família de Noé. Abraão e sua família, o Senhor abençoou através da família dele todas as famílias da terra. Eu e você somos descendentes da família de Abraão. Os patriarcas, os profetas, os reis tinham famílias. Por isso, até hoje, chamamos o pai na fé Abraão. Então, os patriarcas, profetas e reis tinham família e entendiam da família de Deus. Josué, ele se posicionou em fé e diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Jesus tinha uma família aqui na terra. Ele, que é Deus encarnado, veio morar e até os 30 anos de idade viveu na casa de Maria e de José. Nós somos chamados para pertencer a uma família. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes isso vai incomodar religiosos que só querem um lugar para frequentar. Bill Jones disse o seguinte: toda fé prática e ativa incomoda uma fé conceitual. Você pode dizer isso comigo? Toda fé prática e ativa incomoda uma fé conceitual. Aquele que vê a igreja como um prédio, quando vê falando igreja, família, e alguns olham os seus pais espirituais e chamam de pais, aí aquele que tem uma fé conceitual, mas para que isso? Precisa ficar chamando? Não, não precisa, querido. É que cada um vai, de fato, chamar aquilo que ele reconhece. Então, o cara que é órfão, ele se ofende quando o outro chama o seu discipulador de pai. É igual o momento do dízimo. Quem não gosta de momento do dízimo na igreja? É quem não dá. É simples assim. Quem não dá, não gosta. Quem não é generoso se ofende com a generosidade do outro. O camarada chega e fala assim: ó, a igreja está em expansão, sentindo o coração. A gente tem 2 veículos, sentimos de dar 2, dar 1, ou semeamos em fé. Aí um camarada que entende isso, porque também é generoso, fala: nossa, que bênção, que legal, eu também já fiz isso no passado. Aí eles começam a falar sobre isso, sobre essa história bonita. Mas aí chega o avarento.
Você é palhaço, hein? Dá dinheiro para pastor de igreja? Por quê? A generosidade, ela atrai generosidade. A avareza se ofende com a generosidade do outro. Uma pessoa pega, no momento do louvor, levanta a mão, louva, aí o outro gelado do lado, precisa de tudo isso? Porque a adoração espontânea de um ofende a religiosidade do outro. Então, quando alguém crê e aplica fé, aquele que não crê se ofende. Tem gente que gosta só da oração do uhum. Oração tons pastéis. Tem ali uma causa, tem 3 irmãos orando, porque o irmão está doente, e aí eles creem, aplicam fé, aí chega o outro perto, uhum, uhum. Aqui, na verdade, a oração, ela é rublo, ela é forte. Creia, aplica fé, amém, assim seja, glória a Deus, entre em concordância. Não tem oração tons pastéis aqui, não é? Não tem. É cor definida. Então vamos lá, anote aí os princípios para edificar esta igreja que você faz parte e que vai ser até a volta de Jesus. Não é até o mês que vem, não é até a próxima catalise, não é até irmos para o terreno novo, é para sempre. Primeiro, ensine o princípio da igreja família. Você vai ensinar isso, você aprendeu e você vai ensinar isso no seu pequeno grupo, no seu ministério, no seu dia a dia. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros. O que Paulo estava falando? Paulo estava ensinando. Meus irmãos, em Éfeso, vocês têm muito refugiado aí, vocês têm muitos estrangeiros que vão nessa cidade. Mas a igreja não é assim. Quem entra para a igreja, quem faz parte da família, ele pertence, não importa se ele é grego, se ele é romano, se ele é escravo, se ele é livre. Isso é coisa do Estado, isso é coisa de Roma. No momento em que ele entra para a igreja, não tem preconceito, não tem bullying, não tem brancos e negros, pobres e ricos, do partido A, do partido B. Essas divisões têm que estar para fora da igreja, porque aqui é uma família. Aqui é uma família. Então você tem que viver e tem que ensinar. E é uma família muito grande para todo mundo gostar das mesmas cores, gostar do mesmo estilo de música, gostar do mesmo estilo de ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você: esta igreja vai ter coisa que você não gosta, mas e daí? A sua família biológica é assim também. Ou você concorda com tudo com aquele cunhado seu? Não concorda, não. Mas ele continua sendo da sua família. Irmãos biológicos discordam, têm gostos diferentes. Por isso, cada vez mais que a igreja cresce, ela precisa olhar o macro todo. Eu sou de origem batista e a minha igreja é afiliada à Convenção Batista Brasileira até hoje. E eu lembro de brigas homéricas, de reuniões que começavam às 7 da noite e ia terminar 11 da noite, e o resultado era um monte de gente brigado, porque se levava para essas reuniões questões que interferia direto no gosto e na preferência. Gente, nós nunca vamos chegar à conclusão de unidade discutindo tamanho, cor, se compra ou não compra, porque isso a igreja tem que delegar para uma liderança que está focada nisso, que olha a interface do todo, porque na igreja tem que haver unidade e não divisão. E quanto mais tiver coisas muito específicas, mais divisão vai ter. Por exemplo, hoje está acontecendo uma infestação de divórcio, inclusive chegando nas igrejas. E está tendo divórcio por uma tal do negócio, pastora Márcio, que se chama de incompatibilidade. Nós estamos separando, ninguém traiu ninguém, a gente se respeita, mas para preservar os nossos filhos, o discurso está pronto, Andréia. Para preservar os nossos filhos, a gente é incompatível.
Queridos, deixa eu dizer, não tem uma pessoa mais incompatível com gosto do que eu e Leila. É eu gostar, ela não gosta. Ela gosta, eu não gosto. Nós temos etnia diferente, formação diferente. Então, tem um monte de coisa que eu falo para ela fazer, não me pergunta. E da mesma maneira, às vezes eu chego para a equipe na igreja. Eu pego e falo, ó, vamos lá. O que você acha? Aí a pessoa, claro, vai dizer o que ela acha. Se eu for me afetar de que eu não vou fazer o que é certo, eu posso ouvir, mas não necessariamente eu tenho que fazer a expectativa dela. Porque vai chegar numa hora, quando é técnico, eu nem discuto. Você vai construir um prédio. Você pede um cálculo engenheiro civil, ele traz o cálculo, você vai discutir com ele? Não, porque aquilo é técnico. Você discute com um arquiteto, porque arquiteto ele trabalha muito em cima do gosto e da preferência. E quem está pagando é você. Quem vai morar é você. Como é que você vai fazer do gosto dele? Você está construindo uma casa. A casa, o arquiteto, ele vai te ajudar, ele tem formação, ele estudou, ele tem uma coisa. Mas vai chegar numa hora em que vai ficar entre o seu gosto e o dele. E entre o dele e o seu, já está discutido, já está resolvido, certo? Então, na igreja é assim, a igreja, a família, tem que haver convergência, unidade. Então, em coisas pequenas, não espere que o seu pastor vai fazer uma assembleia e colocar em divisão, em votação, que ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque ele não quer a divisão desse rebanho, ele quer a unidade desse rebanho. Então, confie nas intenções da sua liderança e vamos em frente. Você não está vendo mentira, você não está vendo pecado, você não está vendo desvio, corrupção, roubo. Porque se você vê isso, aí é outro problema. O que você está vendo é que você faria diferente. Nesse contexto de vir de um contexto de igrejas tradicionais, Deus me deu a graça que lá em São José eu assumi a igreja em 97 com 620 membros. E em todos os sentidos a igreja cresceu. E aí, às vezes, vem pessoas na igreja mesmo, tendo dia de hoje, e, na verdade, ela não discorda da essência da igreja, porque você chama... Para que a igreja existe? A igreja existe para batizar, estamos batizando. A igreja existe para reconciliar pessoas, estamos reconciliando. A igreja existe para tirar a pessoa das drogas, estamos tirando. A igreja ajuda as pessoas pobres e necessitadas, estamos fazendo. A igreja precisa enviar missionários, estamos enviando. Plantar a igreja, estamos plantando. Recuperar pessoas, estamos recuperando. Mas espera aí, mas eu faria diferente. Ah, não, aí você tem que ter uma questão de humildade. Se coloque no seu lugar. Quem é o pastor da igreja? Você ou eu? Então, se a igreja está dando os resultados, essa igreja, quer ver, te perguntar, essa igreja tem frequência? Essa igreja tem decisões? Essa igreja tem batismo? Essa igreja está em crescimento? Essa igreja dá um bom testemunho na comunidade? Então, você está aferindo e dizendo com o seu sim que essa igreja está saudável. Agora, quantos aqui são líderes, são gestores, fariam alguma coisa diferente da gestão do seu líder? Óbvio, se você discorda da sua esposa, como é que você não vai discordar do seu pastor? Ué, querido, não tenha vergonha de discordar. Só não discorde, sai falando mal e vai embora. Discorde em amor, sugira e aceite aquilo que vem de Deus e siga em amor. Só assim nós teremos uma igreja, família, avançando em unidade, onde há beleza na adversidade, mas há amor e unidade. Amém ou não amém? Então, ensine o princípio de igreja, família. Você não é mais um estrangeiro, você não é um forasteiro, sem raiz, sem cultura. Você não é um ilegal aqui. Você pertence, você é santo e membro da família de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 4:15, ele acusou... Qual a igreja do Novo Testamento que mais deu problema, segundo as cartas de Paulo? Foi Corinto. E olha por quê. Leia comigo. Embora possamos ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muito o quê? Paz. Então, uma igreja saudável, ela tem o conceito de família e paternidade espiritual. Paulo não está dizendo que nós não podemos ter professores,
mentores, mestres. Ele não está dizendo isso. O que ele diz é que se a gente tiver isso demais e tiver paternidade de menos, paternidade espiritual de menos, você vai ter uma igreja desproporcional, não vai ser saudável. Esta é uma casa saudável, então vai ter mentoria, vai ter tutoria, vai ter ensino, mas também vai ter paternidade espiritual, vai ter pai ensinando o filho mais novo honra o mais velho promove o mais novo, e aí não tem competição, tem alinhamento e crescimento, amém? Segundo, para estabelecer uma igreja família, estabeleça Cristo como fundamento bíblico e profético. Veja aí o verso seguinte, Efésios 2:20, todos juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo em Jesus Cristo pedra angular. Então, uma igreja família saudável, ela tem o fundamento dos apóstolos. Aqui tem o quê? Empreendedorismo, criatividade. É a igreja missionária, é a igreja que avança. Mas ela tem também o quê? Ela tem o profético. Quando ela tem o profético, ela tem o quê? Ela tem o mover, ela promove jejum, oração. Então, a igreja família, ela tem as duas coisas. O profético, porque ela busca no céu. Mas ela também tem o apostólico, porque ela se importa com o braço norte, ela se importa com a África, ela se importa em alcançar o outro. E ela equilibra as duas coisas. Agora, quem que é o centro tanto do profético quanto do apostólico? Quem é o fundamento? Cristo. Aí, o profético não vira meninice e o apostólico não vira uma empresa. Porque Cristo é o centro. Cristo é o começo, meio e fim. Ele corta as arestas. Ele inibe os excessos. Então, edificado neste fundamento, tem equilíbrio. O profético transforma a terra a partir dos princípios e valores do céu. O apostólico empodera e envia as pessoas para cumprir a sua missão. E o pastoral cura e cuida dos dons da igreja. Rick Warren diz, leia comigo, uma igreja saudável não é avaliada pelo número de pessoas sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Por isso é catalise, por isso não acaba hoje. Hoje é só a conferência que termina. Amanhã é catalise na sua empresa, na sua escola, na sua universidade. Catalise o céu para a terra. Você é parte deste movimento. Nós vamos enviar você para ser missionário dentro da sua realidade. Terceiro, nós vamos edificar esta igreja, família, faça os ajustes e trabalhe por crescimento. Efésios, agora 2:21, terceiro princípio, no qual todo edifício ele é o quê? Ajustado. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã é um ajuste, é um alinhamento. Orquestra desafinada tem vida curta. Então está escrito aqui, o edifício todo, ele é ajustado e ele cresce. Por isso que tem correção, tem disciplina em amor. Liderar vai dar trabalho. Por isso que tem igreja que só quer igreja festa. Eu vou lá, eu pulo, eu danço, eu chapo, mas mês que vem eu volto. A igreja não é só lugar de chapação. A igreja é lugar de você entender que é o todo. A igreja, a família é o todo. E eu quero tudo que Deus tem para mim, não é? Então, faça os ajustes. O que tem que ser ajustado? Depois que você faz um trabalho artesanal, o que você vem fazendo depois? Você tira os excessos. Independente de qual trabalho artístico, artesanal, você faz primeiro e faz o acabamento depois. Isso que Paulo está ensinando. Pessoas são pessoas. Então, saiba que pessoas sempre vai dar trabalho. Tito 1:5, Paulo diz, a razão de ter deixado em Creta foi para que você pudesse, em ordem, o que faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu instruí.
nos dá a entender aqui que Tito não quis ter ficado em Creta. Creta, nos dias gregos e romanos, era uma ilha. Lembra daquela mitologia do Minotauro? Era na ilha de Creta, porque era uma ilha onde deixavam as pessoas para morrer. Mas lá tinha gente, e se tinha gente, o apóstolo Paulo plantou igrejas lá. Mas, naturalmente, tinha ausência de recursos naturais, tinha ausência de estrutura, devia ter gente difícil, e o apóstolo Paulo, ô Tito, a razão de eu ter deixado você aí foi com uma missão. Ô meu irmão, olha para cá, na igreja você não está aqui só para gostar ou não gostar, você está aqui para desenvolver um papel, uma missão. Então, você vem na igreja. Ah, fui na igreja hoje. O louvor eu achei mais ou menos, nota 5, 6. Ao pregador veio lá de fora de São Paulo, nota 4. Deixa eu dizer uma coisa. Segundo esse texto aí que Paulo recomenda a Tito, você não veio aqui para dar nota para o louvor, porque o louvor não era para você, era para Deus. Não é? Então, esse princípio vai entrando na sua mente. O pregador, eu orei para vir para cá, o seu pastor orou para me convidar, Deus deu a palavra. Se você não gostou, fala com ele, porque eu não estou falando de mim aqui para você, eu estou falando da palavra dele. Somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos 6, de 1 a 7. Crescendo o número de discípulos, a palavra de Deus também crescia e espalhava o número de discípulos, não é o número de crente, número de discípulos, de filhos e filhas que vão crescendo. Então, faça os ajustes, trabalhe para o crescimento. Tem igreja que não cresce porque os membros não querem crescer. Então, seja altruísta, queira crescer. Com isso, vai chegar gente nova, vai dar trabalho. Qual é o resultado de uma grande pescaria ali em Laguna? Qual é o resultado de uma grande pescaria? Camarão, você que está entendido aí no assunto, até no nome. Peixe, muito peixe. E pescar muito peixe dá o quê, camarão? Dá muito o quê? Trabalho. Porque antes de comer o peixe, você é daqueles que limpa o peixe. Então, vai dar trabalho pescar muito peixe. Vai vir gente esquisita para a verdade, tubarão. Vai vir gente com cabelo diferente, com roupa diferente, com sotaque diferente, com estilo diferente. Mas no momento em que eles recebem Jesus, no momento em que eles estão aqui, eles não são mais forasteiros, estrangeiros. Eles pertencem à família de Deus. E o irmão mais velho recebe o irmão mais novo e limpa o peixe. E limpa o peixe. Quarto, ensine que todos são casa do Espírito Santo. E aqui vou concluir. Leia comigo o verso 22, a parte B. Para tornar-se um santuário santo ao Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus no seu espírito. Então, uma igreja saudável, família, todo mundo é casa. Por que nós podemos dar as boas-vindas às pessoas ali fora e falar, bem-vindo à casa? Por quê? Porque essa é a casa da família e bem-vindo a esta casa, porque você é a casa do Espírito Santo. Estamos sendo edificados para se tornar casa, para se tornar morada. Em Gálatas 5:25 diz, somos casa de oração. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, a base da adoração não é a base de música. Música não muda a vida de ninguém, mas através do louvor as pessoas são curadas. Através do louvor as pessoas são libertas, diz as Escrituras. Porque música não é presença, adoração é presença. Não existe uma igreja viva, saudável, crescente, que ignore a vida no Espírito. Então, querida igreja família, entenda que nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Lembra que eu falei que você não precisa ter o mesmo gosto e a mesma preferência? Mas leia aqui, Filipenses 2:2. Olha aqui. Todos, completem a minha alegria
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Querido, você pode continuar com seus gostos, seu estilo, sua preferência. Antigamente, quando a gente começou essas transições de igreja, e pagamos muito preço para isso, para ver igrejas como hoje, a IC, a Verdade, as pessoas chegavam e falavam assim, sabe qual é o seu problema, Andréia? É que você pensa igualzinho o seu pastor. E aí, Marisa, as pessoas tomavam isso como uma ofensa. E dizia, Dinho, o seu problema é que você anda demais com o Marcelo e você pensa igual a ele. Aí a pessoa, ué, será que eu estou fazendo errado? João, pastor João, o problema é que você pensa igual ao seu pastor. Parecia que a gente não podia pensar igual, sabe, Sandra e Sabrina? Que era meio ofensivo. Agora não. Agora, quando alguém fala isso, você fala assim, rapaz, você acertou. Eu estou muito feliz com isso. É um elogio, não é algo defeituoso. É um elogio. Por quê? Porque isso é bíblico, está escrito. Mesmo modo de pensar. Então, se você é da Verdade Igreja, você é de uma igreja família. E todo mundo tem esse mesmo modo de pensar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu tenho 43 pastores na igreja da cidade. Eu louvo a Deus porque não tem nenhum Carlitinho. Nem os meus filhos biológicos falam como eu falo, pregam como eu prego, porque cada pessoa é diferente. Não gere prosélitos, gere filhos, gere discípulos, que vão ser diferentes sim, mas têm a mesma visão, têm o mesmo coração, a mesma atitude, o mesmo amor. Que esta igreja não seja de pessoas iguais, mas sejam todos discípulos iguais a Jesus. De gente, aqui nós não lideramos pessoas para o controle, nós lideramos pessoas livres, pessoas empoderadas, que crescem, que têm sonhos, visões, mas têm a unidade do mesmo modo de pensar. E assim nós avançamos, com unidade na diversidade de Atos, capítulo 2, que continua. Então, vamos juntos, numa visão de igreja família, com fundamentos proféticos e apostólicos convergindo em Cristo, tendo a oração, a santidade e a adoração como proféticas e tendo a nossa vida como uma casa espiritual, a casa do Espírito Santo. Não vai ser fácil, verdade. Vocês só estão no começo, então virão dias maiores, mas virão dias desafiadores. Então, levante-se para ler comigo Mateus 28, 19 e 20, porque é uma promessa. Nós não estamos aqui hoje para gerar filhos moles, mas para gerar filhos saudáveis, fortes, uma igreja firme e empoderada. Leia comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Todos juntos, bem forte. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Então, pode dar trabalho, mas vai dar certo. Gálatas 4,19. Meus filhos, para quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, enquanto que Ele não vem, nós vamos. Se você crê e recebe essa palavra da fé, levante sua mão e diga, eu creio, eu recebo, eu declaro que eu estou edificando uma igreja família. Haja o que houver, até a volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses meus irmãos e irmãs, somos filhos do Senhor e com as mãos levantadas declaramos que estamos comprometidos em edificar uma igreja família e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Em nome de Jesus, Maranata, ora vem Jesus. Amém e amém.